Olá, boa noite. Ai, meu Deus, estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês para mais um projeto da Academia de Fono, nessa live deliciosa e maravilhosa que teremos hoje com a doutora Adriana Cunha Barbosa, que é uma médica alergista que eu conheci um tempinho atrás e nos tornamos parceiras de aprendizado, da vida, de conhecimento desse mundo infantil das crianças, né? Estamos aguardando os seguidores. Ok. Olá, Márcia, seja bem-vinda. Oi, Liana. Eu tô desejando que tenhamos uma noite linda. Oi, Rai. Tudo bem? Quanta gente querida! Sejam todos bem-vindos! Hoje nós teremos uma live muito especial com a doutora Adriana Cunha Barbosa. Oi, Márcia! Oi, Isabela! Oi, Maia! Quanta gente legal! Estou muito feliz de estar aqui hoje. O horário um pouquinho mais tarde, mas será um bate-papo maravilhoso com a doutora Adriana. E agora, como é que é aqui? A gente fica um tempo sem fazer live, parece que desaprende, né? Ai, mas a nossa live de hoje vai ser muito especial, porque o tema é Meu Filho Não Come. Oi, doutora Oiê, tudo Adriana! bem? Tudo bem, Que Eliane? gostoso estar te vendo, Tô falando com tentando fazer uns você. cambalacha aqui no meu vídeo. Vamos ver se eu consigo. Opa! Que coisa boa! Tô Você tentando sabe arrumar um que... jeitinho Oi, aqui. Stella! Você sabe que eu tava Oi, falando. A doutora Carol. Oi, Carol tá Cati. aqui com a gente. Oi, doutora É, Carol, seja bem-vinda. obrigada. Luciana. Doutora Adriana, sabe que eu tava falando pro pessoal, né, que a gente fica um tempinho, o que é o cérebro, né? Você fica um tempo sem fazer, você desaprende. Ah, Eu você ficou um sabia. tempinho? Eu tô É, começando ainda. Quem me introduziu nesse mundo de lives foi a Caterine, que a entrou aqui agorinha. Caterine. Fiz E você poucas, sabe mas eu que adoro, adorei. Você sabe que tem uma dica que meu marido sempre dá, que é assim, coloca no modo avião. Só que hoje eu estou usando 4G. E aí eu passei para o modo avião e o 4G não funcionou. Por isso que eu comecei a Ah, live até assim, dando risada, porque eu falei, gente, eu nem sabia. Quando você usa o 4G, você não pode pôr no modo avião, porque senão não funciona. é. Ah, é verdade. Nunca fiz isso, nunca fiz. É. Bom, Então, doutora Eliane, Adriana, seja isso. muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Você que é uma médica que eu admiro tanto, tanto, que através da Obrigada. doutora Ariana, né, nós nos aproximamos. E a mesma admiração que eu tenho por ela, eu tenho por toda a equipe que ela tem próximo dela, porque ela consegue fazer profissionais tão especializados e competentes, não só na técnica, mas também na parte humana, na dedicação. Eu sou encantada por você, pelo Dr. Pablo, pela doutora Vanessa, por todos, pela doutora Amanda. Quer dizer, é um grupo que me ensinou muito. Então, assim, eu agradeço muito você estar aqui comigo hoje. E foi através da doutora Ariana também, né, que eu conheci você. E eu sempre tive muita curiosidade. Eu falei, gente, eu tenho que marcar uma live com a Eliane. Porque eu acho que eu tenho muito a aprender também, gostaria de ouvir. Eu acho muito importante, né, todo esse insight que você tem na questão de, para nós, alergistas, né, como que a gente precisa ter uma noção melhor, os médicos, do serviço, da equipe multidisciplinar, da fonoaudiologia, como é importante, e você tem uma expertise ótima em relação a isso. Então, eu tenho que fazer uma live com ela. E hoje vai ser uma live muito interessante, porque vai ser uma troca, né? Uma dupla bem É, sintonizada. Eu só queria falar assim, eu não consigo fixar o tema, né? Então, o tema da nossa live é Meu Filho Não Come, a visão do médico e do fonoaudiólogo. E a doutora Adriana, que é uma querida, ela é médica alergista, mestre na área, com atual realização de doutorado. Quer dizer, não para nunca de estudar, de se especializar. E quanto mais a gente estuda, mais se especializa, mais a gente vê, né, doutora Adriana, que a gente mas a precisa gente gosta do continuar estudando. resultado, né? É, É, é isso exatamente. mesmo.
Aí vou até, Ai, trouxe até uma caneta aqui para a gente ficar dando uma olhadinha aqui nos temas. eu quero que Então, na todo mundo. verdade, Eliane, É, eu também queria falar desse tema, porque além da visão de alergista, eu fiz a pediatria antes de exercer alergia. Hoje em dia eu só exerço alergia mesmo, imunologia adulto e infantil, né? Mas apesar de eu ter tido a formação de pediatra antes, quando eu fui mãe, eu não sei como que você foi, mas quando eu fui mãe, eu entendi o lado das mães. Então, a minha sim, primeira filha, eu sofri muito com essa história de recusa alimentar, muita preocupação, e hoje em dia eu vejo assim que é preocupação de mãe, né? Que é algo, um certo instinto, né? Então, eu é. esqueci tudo que eu sabia, e hoje eu vejo como que é claro tudo que eu sofri muito. Você sabe, Então, doutora por isso que eu Adriana, gostaria de compartilhar isso também, né? Explicar direitinho. que existe sempre aquele ditado que as mães falam pra gente quando a gente é jovem, né? Quando a gente está na adolescência, naquela fase, né, do querendo provar o mundo. Ah, quando você for mãe, você vai entender. Todos aqueles cuidados, né? Tem até um programa no GNT que chama Boas-Vindas. E hoje, coincidentemente, eu estava assistindo um pouquinho com a Isabela. E é verdade, é um amor, é uma doação quando a gente se transforma em mãe, que a gente esquece mestrado, doutorado, especialização, a gente é mãe. A gente é mãe É, daquele serzinho que a gente também acha que é tão frágil, mas eles também são tão fortes, né? E é eles que é. dão forças pra gente superar os desafios da dor, da amamentação, do medo de uma alergia, de uma pneumonia, das dificuldades da introdução alimentar. A Liana, que é uma nutricionista, está aqui com a gente, ela falou uma coisa que eu gostei muito do que ela colocou. Deixa eu ver se eu acho que ela falou. Que isso acho que vai de encontro com o que você falou no comecinho, né? Ela falou aqui assim, a gente não tem ideia do papel do fono nas várias áreas. Venho aprendendo muito com a Eli. E é verdade, porque todas essas áreas, o pediatra, o alergista, o otorrino, a fono, a nutricionista, o psicólogo, é um grupo de pessoas que trabalham na infância, né? E um tem muito a agregar à profissão do outro. E eu digo que eu também aprendi muito com as nutricionistas, com os psicólogos, e principalmente há 9 anos, né, que eu estou atuando com as crianças com alergia e os desafios alimentares, o quanto que eu tenho aprendido com os médicos de patologias, né? Por exemplo, a alergia mesmo é um mundo que eu não conhecia, como eu conheço hoje. Então, como que Uhum. vocês... E eu digo muito isso para as minhas colegas fonoaudiólogas. Trabalhar com dificuldade alimentar, a gente sempre trabalhou. A fonoaudiologia, eu sou formada há 25 anos, né? E a gente sempre trabalhou. Mas quando você tem a primeira especialização, eu trabalhei por 16 anos com casos neurológicos. Então, cada especialização cada caso que você atende, você tem que saber o que fazer. Né? Uma Uhum. disfagia, o caso, a criança com paralisia cerebral, ela tem muito disfagia. A criança com alergia, ela pode ter o que o mundo da fonoaudiologia eu não conhecia, que é a esofagite eosinofílica. A gente não aprende isso na graduação. E o quanto isso impacta nessa introdução alimentar também e na amamentação. Então, doutora Adriana, eu acho que esse papo de hoje é um papo tão rico, como você falou, para os pediatras, para todo mundo que estiver nos ouvindo, né? É, para os pediatras, para as mães, né? É, Principalmente, né, as mães que estão passando por essa preocupação. eu digo É, sempre que a gente tem que acolher essas mães, né? Sem julgamento. Por mais que a gente queira, é instintivo do ser humano, né? Querer julgar. Mas é como você falou no comecinho, quando a gente se torna mãe, a gente entende realmente o poder de uma mãe, né? é, o poder e a preocupação de uma mãe. É. Bom, eu acho que a gente pode até começar falando um pouquinho assim, né? Eu gostaria já de começar usando, se fosse para resumir, né? Ao contrário, resumindo, estou começando ao contrário, né? É, o mais importante da gente entender na recusa alimentar é porque a gente, como mãe, a gente tem expectativa de que a gente quer oferecer o melhor, né?
a vasta variedade, a gente quer que a criança aceite todo aquele prato, porque a gente Sim. está se esforçando para que essa criança seja, a gente lê tanto, né, antes, que seja uma criança saudável, que não experimente açúcar, que mame direitinho na amamentação, tudo. E aí chega, pá, a criança não come, né? E a mãe vai sofrendo por isso. E, então eu gostaria assim já de resumir, já dar uma grande notícia assim para todo mundo, né? As mães que acompanham. O quanto que a gente tem que se preocupar se uma criança não está comendo? A gente também não tem apetite às vezes, a gente está indisposto às vezes, se a gente lanchou muito, a gente está indisposto. É quando a criança não vai bem. E o que que é a criança não ir bem? É fácil, né, da gente identificar se a criança tem, mesmo sendo mãe, sem saber o que exatamente a criança tem, mas se tem algum sintoma e há alguma alteração naquela curva, eu até ia baixar a curva, só que eu não consigo colocar a curva, eu não consigo colocar as fotinhos aqui no, não sei Ah, porquê, eu acho que o meu Instagram tem que ser um novo. Aquelas curvas de peso, de altura, aquelas resumem tudo a nossa preocupação. Está tendo sim. queda ali naquela curva? A gente deve se preocupar. Não está tendo queda? Lógico, a curva, cada vez o pediatra vai medindo, colocando o peso para aquela idade, a altura. Lógico que a curva ela não é assim uma reta perfeita, mas se ela é mais ou menos assim, em ascensão, seguindo mais ou menos o mesmo trajeto, está tudo ok, né? Agora, se está havendo queda na curva, seja geralmente quando a criança está tendo algum problema, geralmente começa primeiro a cair peso na curva, depois é que pode cair a altura, né? Para chegar a interferir na altura já é mais difícil. E depois, por último, se é uma criança desnutrida, que começa até a diminuir o crescimento do perímetro cefálico que a gente fala. Então, a primeira coisa é, se a curva está tudo ok, não tem do que a mãe ficar preocupada, né, com essa recusa alimentar. Sim, às vezes eu sempre digo, eu me lembro que logo no comecinho, quando a doutora Ariana começou a me perguntar muito sobre o refluxo, sobre os vômitos, sobre a alimentação, eu me lembro que ela falou assim, Eliane, quando que você acha que começam os problemas alimentares? Eu sempre digo, doutora Adriana, que a gente tem que já dar uma atenção especial para essa mãe desde a amamentação. Porque na área da fonoaudiologia, a gente fala muito de alimento, né? Eu acho que na nutrição também, né? O médico sempre pega o todo dessa criança, em todos os aspectos do desenvolvimento infantil, e nós acabamos cada uma puxando mais para sua área. A amamentação, para mim, já é o início dessa introdução alimentar. O primeiro contato de um alimento, de sabor, de temperatura que essa criança vai ter, já é através da amamentação. Então, eu sempre digo para as gestantes, eu tenho mães que algumas vezes no ultrassom é diagnosticado alguma alteração, né? Uma atresia de esôfago, alguma coisa, e tem um médico ultrassonografista aqui da Unicamp que ele sempre me encaminha alguns pacientes com fissura de lábio para orientação já intraútero, para essa mãe ficar mais calma, porque ele já fez o diagnóstico, né, no ultrassom. Então eu digo assim, olha, vamos cuidar no momento da amamentação e aí depois a gente vê, porque sempre tem uma preocupação na introdução alimentar. Ai, qual o pratinho que eu vou usar? Qual a colher que eu vou usar? Qual o método que eu vou usar? E eu acho que isso é uma coisa que tem que ter informação, mas mais do que isso, a gente tem que ver como foi essa amamentação, se essa criança Uhum. teve intercorrência ou não na amamentação, se foi introduzida uma fórmula, porque tudo isso já é a preparação para a introdução alimentar. Tem uma fonoaudióloga bem mais jovem, ela é formada já há 3 anos e eu estou trabalhando com ela, estou treinando ela. E ela sempre fala para mim, Eliane, às vezes chega a criança aqui de 3, 4 anos e você volta lá na amamentação, você começa a perguntar lá. Aí eu disse para ela, pois é, porque muito do que pode estar acontecendo também na dificuldade da introdução alimentar pode ser em decorrência do que foi na amamentação. Um freno lingual encurtado, que machuca o seio da mãe, que essa mãe sofre. Eu tive uma mãe, doutora Adriana, que ela falava assim para mim, Eliane, doía tanto, que quando eu pegava ele do berço para amamentar, eu falava, ai meu Deus, já é hora de amamentar. Então você imagina essa energia, né, dessa mãe pegando essa criança com dor, com sofrimento,
sem informação de que ela poderia ter uma consultora de amamentação, uma enfermeira especializada em amamentação, um pediatra, um fonoaudiólogo, para assessorar ela nesse momento tão difícil. E muitas vezes, quando você tem uma amamentação com problema, você corre o risco de um desmame precoce e às vezes até de uma introdução alimentar também precoce, que a gente sabe que Sim. também não é aconselhável, né? E toda essa questão da amamentação, né, Eliane, você pode até explicar um pouquinho aqui o quanto que ajuda no desenvolvimento da musculatura orofacial, que é o que vai Isso. guiar o futuro da introdução alimentar, né? Qual é a sua percepção de fono em relação a isso? Isso é O fundamental. quanto que a amamentação na musculatura orofacial, você percebe que crianças, por exemplo, que não foram amamentadas são crianças que têm uma certa dificuldade com algum tipo de alimento? Qual que é a sua percepção ou os estudos da sua área dizem sobre isso? Sim, a amamentação, doutora Adriana, tem até um slide na minha aula, quando eu falo só para a gestante, que eu já fiz algumas aulas sobre vacinação, e aí é sempre na relação da amamentação, que a amamentação é a preparação para a introdução alimentar. A criança que amamenta no seio, claro que a gente sabe que o leite materno é o melhor alimento do mundo, ela é uma ação de função do que a gente chama de órgãos fonoarticulatórios, que é lábio, língua e bochecha, né? Uhum. A criança, quando ela suga no seio materno, ela faz toda a movimentação de controle, de sucção com respiração e deglutição. Ela já vai estimulando que essa criança mantenha mais a respiração nasal. Ela faz todo um trabalho de fortalecimento muscular, porque o músculo, assim como a gente vai para academia hoje para melhorar braço, barriga, perna, ela também vai melhorando orbicular de lábio, todos esses músculos da face, bucinador, zigomático, a própria língua. Então, por isso é tão importante a avaliação do frênulo lingual, porque uma criança que tem um frênulo lingual mais curtinho, preso, ela vai ter dificuldade nessa movimentação da língua, na coordenação da sucção e deglutição. E os músculos a gente acaba classificando ou mais durinho ou mais molinho. Então, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, ela tem uma tendência a ter uns músculos mais durinhos. Esse controle muscular é mais difícil. A criança com síndrome de Down, ela tem os músculos mais molinho. Tanto muito molinho quanto mais durinho, eles atrapalham na função, no desempenho, que inicialmente na amamentação é a retirada, é a sucção do leite do seio materno, que é diferente de também sugar na mamadeira. Então, tanto a criança que amamenta quanto a criança que acontece da mãe não conseguir, ela não tem que se sentir culpada se ela também não conseguiu amamentar, então vai para a mamadeira. Essa criança, tanto no seio quanto na mamadeira, ela tem que desempenhar uma boa função de sucção, de coordenação. Então, o bebê, quando nasce, que ele vai sugar, ele suga, suga, suga e deglute. Suga, suga, suga e deglute. E a deglutição, ela acontece com o que a gente chama de apneia, que é assim, a gente dá uma paradinha rápida nessa respiração e a gente engole. E tudo isso é coordenado pelo cérebro, pelo desenvolvimento neurológico, mas a criança vai aprendendo, né, doutora Adriana? Por isso, então, que Pensa assim, também é muito importante que a gente não fure, né? O biquinho da isso mamadeira, para as que são normalmente amamentadas na mamadeira, não alargue, né? normalmente pensa que mamar no seio é uma coisa reflexa, instintiva, é natural e vai acontecendo. Ela é sim no primeiro mês. Depois, a criança já vai aprendendo, né? No segundo, terceiro, quarto mês, com todo o desenvolvimento global, ela vai aprendendo a sugar mais forte, a controlar essa respiração. E aí, seja no peito ou na mamadeira, tudo isso já é a preparação para quando ela chegar aos 6 meses, que é preconizado pelo Ministério da Saúde a introdução alimentar, em que ela vai estar com uma postura mais sentadinha, e aí esses órgãos fonoarticulatórios, toda essa musculatura, ela já conhece sensorialmente, ela já conhece brincando, babá, movimentando.
E aí, a hora que ela começa com o alimentozinho pastosinho, bem cozidinho, amassadinho, ela começa a saber o que fazer com esse alimento dentro da boca. A gente sabe, muitos estudos hoje, doutora Adriana, já comprovam o quanto essa percepção sensorial é importante para a criança. Existem um estudo de Katz, vários estudos que até falam na integração sensorial, a percepção sensorial, ela guia o motor. Então, por exemplo, se a criança vem com o grãozinho de arroz aqui do lado, ela começa a pôr a linguinha para pegar. Sujou o lábio em cima, ela começa a pôr a linguinha para limpar. Então, essas questões sensoriais, elas são muito importantes. Por isso, quando entra uma patologia, por exemplo, como o refluxo e como a alergia, né, é tão importante o trabalho também do fonoaudiólogo, porque a gente sabe que a criança que do nascimento até a introdução alimentar tem intercorrência, então fez uma cirurgia de refluxo, ou ela fez uma cirurgia cardíaca que precisou usar sondinha, uma hospitalização, uma broncoaspiração, todas essas alterações, elas diminuem a questão de experiências que esse bebê vai ter, tanto motor quanto sensorial, que é já a preparação para a introdução alimentar. Então, esse bebê, ele tem que ter um olhar mais cuidadoso do pediatra, do médico que acompanha, nesse sentido da fonoaudiologia, e pensar assim, olha, de repente vale a pena uma avaliação da fonoaudióloga, porque essa criança, ela pode ter uma hipersensibilidade intraoral, porque muitos vômitos, muita aversão, o que que acontece? Instintivamente, a gente que é mãe vai proteger. Então, se eu pus lá a abobrinha amassadinha, a batata amassadinha, o caldinho de feijão e dei pro meu bebê e ele vomitou, opa, ele não tá dando conta de comer. Ou, ele não gostou. Aí o que que eu faço? Eu bato no liquidificador, eu bato no mixer. Só que aí, quanto mais eu faço essa facilitação para ele, sem eu saber o que está acontecendo, eu estou reforçando ainda mais essa dificuldade. Se essa criança é encaminhada para fono com 6 meses e de repente na minha anamnese eu já sei que foi uma criança que teve refluxo, que teve uma possível alergia à proteína ao leite da vaca, que no comecinho a mãe ficou assustada, com medo, que é natural do engasgo, e ela bateu no liquidificador. E somado a isso, a hora que eu vou avaliar o lábio dessa criança, a língua dessa criança, a boquinha dessa criança, eu vejo que ela tem uma hipersensibilidade. Essa criança, eu tenho que orientar mais essa mãe, eu preciso passar atividades para ela, para que ela possa conseguir superar esses desafios, né? Então, aí sim, qual é o momento de entrar com a colher emborrachada? Qual é o momento de entrar com a colher de metal? Porque às vezes a criança, na hora que coloca a colher, ela já nauseia. E a mãe fala, eu tentei com a colher de metal, mas ela nauseou. Mas na hora que eu vou ver, ela também continua nauseando com a colher emborrachada. Então o problema não é a colher, o problema está na hipersensibilidade, né? Uhum. É. E até perguntaram aqui, né, de introdução alimentar, quando que é considerado precoce? A gente considera, então, pela OMS, que a introdução alimentar seja a partir do 6º mês. Antes disso, a gente considera precoce. Tá certo que tem muitos estudos na área de alergia para pacientes alérgicos, em que foi introduzido alimentos antes, né, 4, 5, 6 meses, e que, quem sabe, isso possa mudar um pouco no futuro, né? É, mas em questão de não de tirar o leite materno, né? Mas de estar associado. Mas até o presente momento, antes dos 6 meses, é considerado precoce. Sim. E também eu gostaria de comentar essa questão aí que você falou dessa hipersensibilidade, né? O nosso organismo ele é muito sábio, né? Então, se a criança tem aquela experiência ruim com refluxo, toda aquela questão de acidez, ela tem. O que ela se lembra é que toda vez que um alimento entra, já já ela vai passar mal, vai fazer aquele movimento, né, que a gente fala do refluxo, que a criança estende o corpinho para trás para tentar ver se melhora essa sensação. Então, tudo isso são experiências ruins que a gente tem que ir aos pouquinhos. E o organismo ele é muito sábio, né? Criança com uma esofagite eosinofílica, que
seria algo bem raro. Então, quando a gente falar das patologias aqui, eu quero ser até bem cuidadosa para as mães entenderem que isso é o raro do raro. Em geral, a gente ajusta sempre tudo que é possível de normalidade, de comportamento, que a gente vai falar um pouco mais para frente. E se tudo isso não está funcionando, junto com uma queda de curva, de peso, de altura, que a gente se preocupa. Mas em questão de uma alergia alimentar, né, de uma esofagite eosinofílica, o organismo é tão sábio que ele não aceita aquele alimento. Mas o não aceitar, para uma criança que estava acostumada só mamar, seja a fórmula ou aleitamento materno, não é não aceitar já de primeira vez, de segunda vez. A gente considera que uma criança não aceitou aquele alimento, ou que ela não gosta, ou que pode ter algum problema com aquele alimento, quando a gente testa cerca de 8, 9, 10 vezes. Fala-se Isso. para a gente tentar um alimento novo. Por quê? Porque é novidade para a criança, às vezes aquele momento não é o momento que ela está com fome, às vezes foi introduzido um pouco mais rápido, com uma colher, igual você comentou, né? Então você tem essa expertise melhor em dizer, tal tipo de colher para essa criança que é mais sensível seria melhor, né? Sim. Então, tem todas essas questões. Então, não é de primeira vez. Se você enfiou a colher mais funda, a criança às vezes acaba Ai, assustando, tudo isso. que lindo. Então, não é de primeira introdução, né? De primeira recusa que a gente já, opa, esse alimento ele não gosta, Doutora né? Adriana, é tão lindo ouvir você falar isso e eu fico assim encantada cada vez que eu vejo médicos com essa visão, com esse raciocínio e com essa fala. Porque eu sempre digo, né? As crianças, elas chegam primeiro a vocês. Então imagina se você, como médica, recebe um bebezinho e você já localiza isso, você já evidencia, olha o quanto que você já acalma o coração dessa mãe. E eu sempre digo para todo mundo que vocês, médicos, vocês acabam validando muito o que nós falamos, né? Porque Uhum. vocês acreditam, como a doutora Ariana às vezes fala assim, Eliane, eu acho engraçado que vocês usam aqueles aparelhinhos, aquelas esponjinhas, e eu já tô avisando os pais que vai ter uns negócios esquisitos lá na terapia de vocês, de fono. E isso é tão importante, porque muitas vezes, doutora Adriana, existe a patologia, existe a dificuldade, mas existe a nossa interpretação, né? Eu digo sempre para os pais que o nosso bebê, ele confia muito na gente. Então, como você falou, ele precisa de várias apresentações da cenoura, da batata, da carne, do frango, até porque comer é uma ação aprendida. A cada vez que a criança vai experimentando, experienciando, dando certo, não dando certo. Eu digo muito para as mães sobre o engasgo, porque as mães também têm muito medo e com razão de engasgo. Eu mesma já tive várias mães que tiveram que fazer manobra de Reichmann, de ressuscitação. Então, isso é muito impactante para a criança e para a mãe. E isso que você falou é tão verdadeiro, porque imagine, a criança pega a banana. Teoricamente, é um alimento que a gente fala, nossa, é inofensivo. Mas a banana, ela é um pouquinho rígida. Se essa criança não tem uma boa habilidade motor oral, é natural a criança, aos poucos, ir desenvolvendo essa habilidade da mão-boca. Eu sempre digo, tem mães que, ainda mais agora com coronavírus, com toda a questão da higiene, da alergia, é uma mãe que às vezes não deixa a criança pôr a mão na boca. E no desenvolvimento da alimentação, é super importante a criança pôr a mão na boca, pôr o pezinho na boca. Ela vai experimentando. Tem mãe que fala assim, Liane, ela põe tanta mão na boca que ela chega a vomitar. Aí eu digo, calma, ela vai aprender que ela não precisa pôr a mão inteira na boca. Daqui a pouco essa mãozinha já tá mais para fora. Eliane, ela pega o pedaço da banana, põe inteiro na boca. Eu falo, então, nós vamos juntos mostrando para ela qual o tamanho desse pedaço que ela põe na boca, qual é o lugar que ela tem que pôr essa banana na boca. E isso, doutora Adriana, tem a ver com as experiências. Eu digo sempre que a alimentação tem que ter prazer, a nutrição, proteção e as experiências. Se a gente também não deixar a criança se sujar, sujar a mão, sujar a boca, ela também não vai aprendendo, né? E então é Uhum. muito importante a gente, enquanto Que a mãe não adulto, tenha medo da bagunça, né? Que a mãe não deixe a criança escolher. O papel da mãe é isso. oferecer.
Isso. Quer ter variedade? Ofereça. Quem tem que escolher a variedade, assim, eu não sou, não advogo BLW, não. Assim, Sim, eu acho que tudo tem que ser, não estamos nesse mérito dessa a questão. Não acho participativa. que, eu acho que a gente pode interferir, mas deixar a criança escolher também, colocar tamanhos apropriados para a criança ter aquela experiência sensorial, olhar, se atrair por um alimento, né, Sim, colocar na boca. A partir dos 6 meses, a criança, ela já tem toda essa postura e ela já tem um reflexo de não engasgar. Se tem um alimento que está grande dentro da boca, a própria criança já sabe cuspir a partir disso. Se a gente é um risco de engasgo maior nos menores, né? A partir sim, do 6º mês, elas já estão com uma maturidade boa. Então, a função da criança já também participar, fazer aquela sim. bagunça, aquela festa, né? É. Hoje mesmo eu estava falando com uma família e a mãe falou assim para mim: ele tem 1 ano e 5 meses. Aí ela falou: Eliane, ele adorava brócolis. E aí hoje eu pus, ele não comeu e hoje ele não comeu também. Como que eu vou fazer? Ontem, né? Como que eu vou saber quando é recusa? Eu falei: então, quando essa criança fica 1 mês que você oferece o brócolis, ele não come, isso já é uma recusa. Aí eu até brinquei com ela. Falei, então, ontem ele não comeu, hoje ele não comeu. Eu garanto que amanhã você não vai fazer o brócolis. Aí ela riu e falou assim: eu até falei pro meu marido, amanhã nem vou fazer porque ele não vai comer. Eu falei, então, É, a criança, ela precisa continuar sendo exposta. Não necessariamente ele precisa comer. Aí eu até falei para ela, eu falei, então tá, amanhã você não tem o brócolis, mas até na sexta-feira ou sábado você vai fazer novamente o brócolis e vai colocar à mesa. E você não vai falar para ele, filho, come o brócolis. Você vai tá todo. Agora ele já senta à mesa, então é o pai, a mãe e ele. Eu falei, você vai pegar a forminha do brócolis e você vai pôr. E você vai pôr no campo de visão dele, porque também ele vai sentir o cheiro. Você vai pegar o brócolis e você vai comer. E você vai mostrar para ele que você está comendo. E aí, numa outra vez que você fizer, possivelmente pode ser que ele coma. Porque, como você falou lá no começo, tem dia que a gente não tá com vontade de comer. Isso também tem que ser uhum. respeitado da criança. Então, a nossa observação, né, doutora Adriana, ela tem que ser cuidadosa e não achar porque ele não comeu ontem e hoje ele está recusando brócolis. Não, vamos ter que apresentar isso mais e mais vezes para realmente a gente saber se é uma recusa ou se foi só um momento. Só aquele momento. Deixa eu até te fazer uma pergunta aqui que a doutora Ana Paula Juliane, alergista, perguntou também. Achei interessante a pergunta dela, né? Ela falou assim: e quando a criança não aceita a fórmula extensamente hidrolisada, a fórmula de aminoácidos para alérgico, será que a gente pode considerar só dificuldade de palatabilidade, de sabor mesmo? Ou será que tem que investigar algo a mais, como essa hipersensibilidade oral? Então, achei interessante. Vou até explicar para as mães. Crianças que são alérgicas, muitas vezes recebem a prescrição de leites como se fossem super quebradinhos, a proteína do leite super quebradinha, como extensamente hidrolisada, ou bem quebradinho mesmo, que é a fórmula de aminoácidos. Isso aí diminui muito a chance de ter alergia. A extensamente hidrolisada, ela diminui 90% do chance. As crianças se dão bem 90% das vezes, as crianças alérgicas. E a de aminoácidos, significa se a criança não está aceitando a de aminoácidos, então o problema. Se a criança continua doente, apesar da fórmula de aminoácidos, não é alergia, é alguma outra coisa, porque a criança, essa dieta não provoca alergia. E elas são muito ruins, essa fórmula. Então você acha que uma criança que passou mais movimentos de hospitalização, de prematuridade, de sondas, seriam crianças que aceitariam menos o sabor dessas fórmulas? Não sei, não deve ter uma avaliação disso, né? Que é muito específico. Doutora Adriana e doutora Ana Paula, obrigada pela pergunta. Eu gosto quando vocês perguntam. Até porque muitas vezes nem sempre a gente tem a resposta, né? Nesses casos, o que acontece, a criança prematura ou a criança que teve essas intercorrências hospitalares e que teve a necessidade do uso da sonda por um tempinho, a gente sabe que essa transição ela pode gerar algum desconforto na criança. Não tem nenhum estudo ainda que fale dessa palatividade, dessa rejeição. Eu acho que até é uma boa oportunidade para a gente pesquisar, porque é um relato
é recorrente das mães. As mães às vezes falam isso para mim também. Mas eu acho que valeria a pena uma investigação fonoaudiológica primeiro, porque eu vou dizer, às vezes, Às alguns vezes seria casos de questão de fazer médicos uns treinamentos. que fala assim, ah, Eliane, eu tô achando que pode ser uma esofagite isonofílica. Muitas vezes essa criança pode sim ter a esofagite, mas ela também pode ter o comprometimento motor oral, de aversão, de hipersensibilidade. Tem criança que coloca a comida dos dois lados e mastiga de forma verticalizada. A mastigação ela tem que ser de forma rotativa, a mandíbula tem que fazer uma rotação. Então, quando tem uma alteração assim, eu digo para o médico: olha, doutor, me dá um tempinho para eu trabalhar essa parte motor oral. Se isso e essa hipersensibilidade, se não melhorar, então vamos pensar na endoscopia, porque às vezes a gente está falando de uma criança pequena em que os pais não querem fazer endoscopia. Agora, Uhum. quando tá tudo ok, motoramente, uma hipersensibilidade, aí talvez a investigação tenha que ir para outros caminhos também. Sim. Então, vou até aproveitar esse gancho e explicar aqui um pouquinho quando que eu penso que pode ser algo orgânico por trás, Sim, né? Além dessa questão da curva que eu te falei. O que que pode atrapalhar um apetite de uma criança em questão de doenças, primeiro? Questão sim, de doenças. Então, primeiro citar o refluxo, que a gente comentou, que ele tem uma experiência ácida, amarga, regurgitação na boca, então isso está lesado o trato alimentar, né? Boca, esôfago. Então, deve ser tratado. Segunda questão, uma criança constipada. Então, imagina uma constipação, um acúmulo de fezes, fazendo uma pressão no abdômen, igual você tá com uma calça apertada e quer comer, você vai comer menos, né? sim. Uma calça muito apertada. Então, a constipação. Algo que eu queria comentar, né, que até estudando, lendo um pouco mais sobre o assunto, eu vi relatos sobre isso e que na prática médica eu vi também. Questão de crianças alérgicas que têm rinite, respiram pela boca, respirador oral, hipertrofia de adenoide, aquela carne esponjosa que as mães falam, são crianças que muitas vezes não estão sentindo bem o cheiro do alimento, o gosto do alimento. Na verdade, às vezes fica até cansada de mastigar, é como se fosse um exercício físico com o nariz tampado, né? Sim. Então, o tratamento disso é muito importante. Muitas crianças, depois que você trata uma obstrução nasal, uma rinite, uma hipertrofia de adenoides, aumenta o apetite e melhora. E quando que eu devo me preocupar com uma alergia mais grave, esofagite eosinofílica, para as mães que não conhecem, que é aquela alergia que há uma inflamação no esôfago. É uma doença nova, de 30 anos para cá. A gente tem visto mais em crianças maiores, adultos também, mas os pequenininhos também, muitas vezes já podem começar um quadro de esofagite eosinofílica e não ter o diagnóstico, porque a gente é muito complicado, né, realizar Sim. endoscopia. Mas aquela criança toda alérgica, que tem rinite, muitas vezes aquela dermatite atópica, né, que a pele descama bastante, que a gente já tentou todas as abordagens de alimentação, com fono, nutricionista, pediatra, tudo isso, aí sim é uma questão. Muitas vezes a criança demora para ter aqueles sintomas mais clássicos de esofagite eosinofílica, igual adulto que engasga, né? Às vezes a criança é só uma diminuição de apetite, a queda na curva do peso, essa Sim. questão que é bem importante. E lógico, aquelas causas mais óbvias, né? Você tem alguma questão neurológica, que a dificuldade dessa coordenação muscular, motor, impulso neurológico, tudo isso pode afetar. Então, uma avaliação global como um todo do pediatra, tá tudo ok, tá tudo liberado, tá tudo bem? Então, a gente vai para a equipe multidisciplinar. E por último, que a gente vai pensando em alguma doença mais séria, se está tendo queda da curva mesmo de crescimento. Então, E isso eu faz toda queria a citar diferença, com né, você. doutora Adriana? E agora, Eliane, eu também quero aproveitar que eu já vi, olha, como passa rápido. Daqui mais uns 15 minutinhos está acabando. Eu Ah, queria aproveitar e que a gente sim. pudesse dar dicas também para as mães do que, porque a maioria é como se fosse assim, 90% das crianças está tudo bem e é algum erro comportamental nosso que a gente está acabando instituindo na criança. Então, 10% só que a gente vê que tenha algo mesmo, alguma doença de base, alguma preocupação. Então, vamos até comentar um pouquinho, tanto do aspecto médico, como do seu aspecto, você também vai me cortando aí falando, né?
Hum. Um dos principais erros das mães, que inclusive eu também cometi, é oferecer. Você tem medo do seu filho não comer? E aí você vai oferecendo os lanches e os petiscos para garantir, pelo menos, no almoço, não almoço direito, então vai petisco a tarde toda. E Isso. principalmente as bebidas, os sucos, Sim. que tem poucas calorias, mas enche a barriga e ocupa espaço no estômago, diminui o apetite. Às Isso. vezes até água a gente fala assim, deixa para oferecer um intervalo de 40 minutos a 1 hora antes, faz jejum de água assim, antes da próxima refeição, dependendo de como é o apetite dessa criança, né? Eu tenho dois pequenos, cada um se comporta de uma maneira. É, Então eu tinha que oferecer, dar um intervalo de 1 hora sem água. Se até bebezinho prematuro, às vezes de 1 quilo, a gente pode deixar internado numa UTI 4 horas sem se alimentar, quanto mais esses grandões, não pode ter um intervalo de 2, 3, 4 horas? Pode. Cada pode. criança tem o seu ritmo de necessidade de intervalo, né? Isso que a gente vai sentindo. Uma criança pode precisar de 2 horas de intervalo para ter fome, outra 3, outra 4, e assim a gente vai observando, né? Sim. Eu sempre digo, Diminuir o doutora sleep. Adriana, que é muito importante. Eu nunca esqueci, o doutor Ricardo Toma, uma vez a gente estava fazendo um trabalho junto, ele falou assim para mim, Eliane, quero tanto que você fale muito sobre a interpretação equivocada dos pais. Aí eu falei, nossa, eu sou a primeira a acolher os pais, como é que eu vou falar uma coisa dessa, né? Mas é verdade, porque eu também como mãe, eu digo sempre para os pais dos meus pacientes, cuidado com as manias que nós colocamos. A criança com dificuldade alimentar, ela é uma criança, doutora Adriana, que ela precisa se sentir segura. Né? Somado isso, com patologia ou sem patologia, refluxo, esofagite, alergia ou não, é uma criança que ela precisa se sentir segura no momento da alimentação. Seja na amamentação, na introdução alimentar, ou com 3, 4 anos. A gente sabe que a alimentação é uma ação que ela permeia com questões sensoriais, questões, como você muito bem falou, gastrointestinais. Se a gente está com um estômago ruim e o intestino ruim, a gente também muda nosso jeito de alimentar. A questão ambiental. Então, a Ellen Satter é uma grande estudiosa da dificuldade alimentar e ela fala muito da divisão de responsabilidades. Então, qual é a responsabilidade do pai e da mãe? É o que essa criança vai comer. Se essa criança vai comer o açúcar, vai tomar o suco, se essa criança vai comer vegetariana. Então, a responsabilidade do pai é o que essa criança vai comer, onde essa criança vai comer. Na frente da televisão, no sofá, no chão, na mesa. E como ela vai comer. Agora, a criança que vai decidir o quanto ela vai comer e se ela vai comer. Isso tem que estar sempre muito próximo da gente. Eu digo muito para as mães que eu também sou mãe, minha filha também teve refluxo, muita dificuldade alimentar, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar o nosso coração, a nossa frustração. Porque a gente, quando vai ter um filho, a gente idealiza aquele bebê gordinho, aquele bebê saudável, robustinho, vermelhinho, que come de tudo, e nem sempre é assim que acontece. E muitas vezes a mãe prefere que a criança coma um pratão de sopa batido no liquidificador, que tem lá 12, 13 coisas dentro daquela sopa cremosa, do que ele coma 8, 9 colheres de um arroz, do feijão, da batata, da abobrinha, da carninha, em que ele movimentou todo, ele está aprendendo a lidar com aquela carninha moída, com o feijão, com o arroz. Então eu digo para a mãe sempre assim, quando a gente começa a terapia, ele vai mudar nessas próximas semanas, pode diminuir. Então, por exemplo, a criança quando está na mamadeira e passa para o copo, na mamadeira ele toma 180 ml de leite. A hora que você passa para o copo, ele toma 90, 100. Aí as mães ficam desesperadas. Eliane, tá tomando 90, 100 ml. Eu digo, calma, porque o jeito que ele usa a mamadeira é diferente do copo. A postura que essa criança tem que ficar, esse controle manual. Na mamadeira, você tem um aconchego, você deita, você vê televisão. No copo, ele tem que estar ereto, ele tem que estar com todos os músculos ativos. Então, o utensílio, tudo isso muda na criança. E se esse ambiente também fica estressante, tem mãe que come, vai comer tudo,
come logo, anda logo. Nesse mundo de hoje que a gente tem que trabalhar, correr, então é mais fácil, às vezes, eu dar o purê de batata, o purê de mandioquinha, e a hora que vai comer a carne, ele não come. Então, essa interpretação nossa é muito importante. Ah, eu dei hoje a abóbora verde. Ele gosta mais da abóbora laranja porque é doce. Tá, essa é uma interpretação que é você que está fazendo. Essa criança te falou isso? Eu digo muito para os pais assim, quando a gente vai introduzir o alimento, é muito comum a gente fazer um bombardeio auditivo. Olha, filho, come! Olha, a abóbora é laranja! Olha, o tomate é vermelho! Olha, o frango, não sei o quê. Você fala muito. Então eu digo para as mães, na hora que você apresenta, tem que ser uma coisa natural. Não tem que ficar, ei, isso, comeu! Porque a gente condiciona. Você dá uma colher, a criança come, ei, comeu, né? Na hora que você dá a segunda, ele fica esperando você fazer, ei, viva! Se você não faz, ele não come, né? Que esse é o problema da televisão. A criança, que na hora que você põe na frente da televisão, ela não olha, você vai pondo, a hora que você tirou a televisão, ele não criou aquela conexão com a comida. Mas quem foi que ligou a televisão? Fomos nós que ligamos a televisão, né? Ou para a criança comer mais rápido, né? Sim, Ou para aceitar o que não está aceitando. E todas essas circunstâncias, né, doutora Adriana, ela tá relacionada com a comida, né? A criança percebe se eu tô nervosa. Hoje mesmo teve uma mãe que mandou um vídeo para mim, ela tava assim, do lado da criança, toda desanimada. Vai, come, come. Eu fiquei pensando, se eu sou essa criança, eu não ia nem comer. Na segunda colher eu também paro, porque minha mãe não tá olhando para mim. Minha mãe não tá conversando comigo, minha mãe tá desanimada. Claro que deve ter algum motivo para ela estar assim, e é isso que eu vou conversar na próxima sessão, porque a gente também que é mãe, a gente tem dia que não tá bem. Eu digo que mãe não é terapeuta, mãe é mãe. Ela tem o direito de estar nervosa, de brigar, de xingar, mas eu digo sempre assim, a partir do momento que você tem orientação especializada, você pode tentar observar um pouco mais essas ações. Se eu liguei a televisão, se eu pus o carrinho, se eu pus o tablet. Ah, porque a Eliane já me falou que isso não é tão legal. E eu digo sempre para as mães, essa coisa de ficar falando demais, não fale demais, né? Fale menos. A hora que você apresenta um morango para a criança, olha, filho, o morango é doce, o morango é gostoso. Mas o que é doce? E o que é gostoso? Essa é a referência minha. Então, eu sempre digo para as mães assim, na hora que você apresenta o alimento, fala a característica desse alimento. Olha, esse alimento é vermelho. Olha, esse alimento é verde. Ele é duro. Acho que você vai ter que fazer mais força aí com esse dentinho para comer, hein? Criar essa relação do alimento com a criança. E não do alimento comigo, que sou a mãe, né? Eu tenho que criar a relação do alimento com a Verdade, criança. legal. Legal, gostei dessas dicas. E a família participar também, né? Muitas Sim. vezes a mãe senta, dá a comida para a criança, ela já comeu ou vai comer depois, já está com fome, a criança não está comendo, ela já fica nervosa também, porque ela também não comeu, e a família não participou, e a criança pensa assim, por que só eu que estou comendo, né? Sim. E por que está Eu, todo mundo me olhando, né, com essa cara, essa expectativa? Ou doutora também Adriana. assim, se você comer, você vai ganhar depois o. Ó, a doutora Ariana mandando um oi pra gente. Oi, doutora Se você, Ariana. oiê, se Não, você essas, comer, você vai ganhar um lanchinho depois. Nem falar, né? Se você der depois, a criança já condiciona, ela é esperta, né? essas Ah, não negociações vou são. comer, que depois minha mãe vai saber que eu não comi direito e vai complementar com uma besteirinha depois, né? Ela já é esperta, desde pequenininha. Ou sente aquela situação tensa, né? Ai, minha mãe tá nervosa, porque. Aí a refeição fica algo tão desgastante, né? Tão tenso, tudo isso atrapalha. Ou, ai, a minha mãe tá olhando só a bagunça que eu tô fazendo, né? A mãe Sim. fica nervosa com aquela bagunça, então deixa a criança comer meio engessada, não coloca para ela fazer toda essa bagunça. Então tem que ser confortável, natural, fazer parte da refeição da família, comer junto, Doutora tudo isso. Adriana, eu sempre digo para os pais, é muito engraçado que eles chegam às vezes no consultório com aquele arsenal de colher, com aquele arsenal de pratinho. Babador, então, aqueles de plástico com a cestinha. Aí é muito interessante que a família dá, como normalmente dá, eu observo, e aí depois eu vou fazendo algumas sugestões, né?
E é muito interessante que a questão da sujeira é muito impactante, porque aí eu falo assim, né? Aqueles, não sei se vocês já viram, aquele babador de emborrachado, ele é lindo, maravilhoso, mas ele é pesado. E às vezes, na introdução alimentar, eu tenho um bebê mimom, um bebê de 6 meses, e aí coloca aquele babador e a criança vai até pra frente. Aí eu falo pra mãe assim, ah, vamos tirar o babador? Você vê que a criança tá até se movimentando, aí a mãe fala assim, ah, tá vendo? Ele não gosta do cadeirão, ele não gosta de ficar no cadeirão. Você tira o babador, a criança calma. Porque é aquele babador que não tá legal, que é aquilo que você falou da calça apertada, Apertando. né? Hoje mesmo eu tava atendendo uma criança e a mãe colocou a manga tal, ela tava do lado e o menininho tem uma questão sensorial aversiva, ele não gosta de tocar. E na hora que ele foi com a mãozinha, ele foi com a mãozinha dura assim, ele tocou, já tirou. A mãe automaticamente, sem ele pedir, pegou o guardanapo e limpou. Aí depois, no final, o pai sai e ela fica sozinha para receber orientação. Aí eu falei para ela assim: você observou aquela hora que ele pôs a mão, que ele tirou e que você limpou a mão? Eu falei: ele pediu para você limpar? Ela: não. Eu falei: por que que você limpou? Aí ela: ai, acho que foi tão automático. Eu falei: isso, assim como é automático para a criança recusar um alimento que ela engasgou, um alimento que talvez não desceu muito bem para ele, que ele não gostou muito, é tão automático para ele, na hora que ele bate o olho, ele já faz careta. Para nós pais também é automático algumas ações, né? Uhum. Então eu digo para os É, pais que estão nos ouvindo assim, que preste atenção também nessas ações que nós fazemos automaticamente, de limpar a mão, de limpar a boca, né? De picar muito o alimento, ou a criança deu uma tossidinha, ai, cospe, 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 vai tá engasgar. engasgando. Eu digo que as nossas palavras, elas valorizam muito a criança, ou para se manter a dificuldade, ou para ela superar a dificuldade. Kei Toomey, É. que é uma grande estudiosa disso, ela fala uma coisa que eu acho linda. Ela fala, 99% dos casos, a causa da dificuldade alimentar do seu filho não é culpa sua, não é culpa do pai e da mãe. Aí ela põe uma vírgula, aí ela fala, porém, a forma como nós pais lidamos com isso é que vai fazer a criança superar ou manter a dificuldade. Uhum. É verdade. É, você comentou assim de textura também, né? Eu lembrei que faltou eu comentar que a gente fica de olho também, né? Crianças com espectro autista, que podem ter uma dificuldade de aceitação de algumas texturas. Mas isso, lembrando novamente que uma dificuldade de aceitação de uma textura não é suspeita de autismo. Existem Não, muitos outros comemorativos, né? sim. Que a gente Você se sabe, preocupa, mas a gente tem visto, né, bastante essa dificuldade. sim. Geralmente, as crianças com espectro autista são crianças que têm uma seletividade, são mais seletivos, não aceitam nunca certo tipo de textura, essa dificuldade de aceitação também, né? É que a textura, né, doutora Adriana, eu sempre digo para as famílias que a criança com dificuldade alimentar, a gente tem que trabalhar três pilares: temperatura, textura e sabor. Por isso é tão importante na criança até com alergia e na criança que não tem alergia, essa variedade de alimentos. Porque a criança que tem a dificuldade, ela precisa estar segura. E nessa segurança, ela se torna uma criança rígida. Então, ela só gosta daquele prato, daquela colher, daquele copo, daquele alimento daquele jeito. Isso é para ela ter segurança. Por isso é importante a batata frita, a batata amassada, a batata picada, a batata inteira, essas mudanças de apresentações. A cenoura redonda, a cenoura comprida, a cenoura amassada, a cenoura em picadinho em cubinhos, para que não crie essa rigidez, porque ele procura o conforto. E a criança com autismo, ela tem uma questão muitas vezes sensorial. E a gente sabe que as transições também da textura, do amassadinho para o grumo, para o grão, para o pedaço, tem a ver com a questão sensorial, com a questão mesmo dessa percepção oral, dessa percepção global, dessa percepção no ambiente. Então, por isso o trabalho em equipe é tão importante. A terapeuta ocupacional, o psicólogo para ajudar os pais, a fonoaudiólogo para ver o que é motor, o que não é motor, o médico. Então, o trabalho em equipe é fundamental. É, não, é ótimo mesmo. Meu Deus, acho que Deixa eu ver. temos uns 2 minutinhos só agora.
Tem uns 2 minutinhos. Se você gostaria de resumir o que você, se você pudesse passar uma mensagem Eu gostaria para de as passar para as mães, para os mães, profissionais que estão aqui assistindo. sim, eu gostaria de para os profissionais que eles cada vez mais tivessem essa interação multidisciplinar que é rica, valiosa, e para os pais que quando tiverem dúvida, conversa com o pediatra, conversa com o médico, procura ajuda e procura informação, como disse a minha querida mestre, que me ensinou tudo de alergia, e vocês também, que é a doutora Ariana, conhecimento, informação é libertador. E é verdade. Então, que vocês procurem informação. Sim. E o que eu poderia dizer assim, né, para os profissionais é sempre buscar, porque nós como médicos a gente não tem toda essa visão, né, toda essa informação. Então, como é importante toda essa abordagem multidisciplinar. E para as mães, o que eu gostaria de dizer para as mães é o que a Eliane falou, né? Tranquilize, né? Gostei disso. Tranquilize. A primeira que tem que ser tratada é a família, é os pais. E o mais Verdade. importante, mesmo que demore um pouco, é que a criança tenha aquela própria experiência dela, porque na maioria das vezes não há doença nenhuma. Só preciso me Sim. preocupar se a criança está diminuindo a curva mesmo, se tem alguma outra questão. Tirando isso, é sempre essas orientações comportamentais mesmo. Doutora Adriana, muito, muito, muito obrigada por Muito essa live, obrigada, por adorei essa também. aula maravilhosa. Espero que todo mundo que esteja aqui tenha amado todas as informações valiosas aí que a doutora Adriana passou. E foi um encontro muito Passou, foi gostoso. ótimo. Muito obrigada. Eu vou deixar Foi salva a ótimo. live. Deixa salva que depois eu vou baixar para o meu Instagram também. E que Gente, muito tenhamos legal vocês mais terem encontros. participado aí. Tá bom, É. Eliane, adorei. Um Boa beijão noite a para todos. você, boa noite. Boa noite, gente. Tudo de Obrigada, bom. né, por ter ficado com a gente até agora. E, doutora Adriana, muito, muito obrigada, viu? Muito Um beijo obrigada a você. grande. Um beijão. Boa noite, Tchau. pessoal. Tchau. Boa noite.